boa tarde! No Justiça Legal de hoje, você vai acompanhar como foi a participação de integrantes do Poder Judiciário Catarinense na Maratona Beto Carreiro de 2016. A nossa equipe foi saber mais sobre o caso de uma criança indígena que foi violentada sexualmente na aldeia onde morava e encaminhada para uma instituição de acolhimento provisório do Estado, mas não se adaptou. No quadro Entrevista, a conversa é sobre direito do consumidor na era da internet, com o juiz de segundo grau Paulo Ricardo Bruschi. E a partir de agora você confere como foi o curso de formação de instrutores realizado pela Academia Judicial para que servidores da capital adquirissem mais conhecimento para atuar na oficina de parentalidade e divórcio desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça. O Poder Judiciário de Santa Catarina está disponibilizando para diversos servidores do Estado a oficina de parentalidade. As aulas têm o objetivo de formar instrutores para que, durante as audiências, eles auxiliem na comunicação entre os pais divorciados a fim de diminuir o impacto que a separação causa nos filhos. A oficina tem esse propósito de formar instrutores para que possam, nas suas comarcas, trabalhar com os pais que estão em situação de divórcio para ajudá-los na instrumentalização de como lidar com seus filhos e de como poder fazer com que eles consigam passar por essa etapa de uma maneira mais tranquila e mais suave e, de certa maneira, também ajudar no contexto de proteção dos seus filhos. A comunicação não violenta, então que a gente possa de alguma forma estimulá-los a saber como fazer os pedidos um para o outro, sem partir muitas vezes para desqualificação, agressão, né? Compreendendo as necessidades e perspectivas que os dois têm, que é, muitas vezes, o melhor para o filho. A gente coloca muito foco nessa questão da comunicação, né? Então que um consiga falar com o outro de forma positiva, proteger a imagem um do outro diante dos filhos, né? E poder seguir a vida com mais leveza. As 3 mediadoras abordam assuntos para que as servidoras, ao retornarem para as comarcas de origem, apliquem o conhecimento de maneira a priorizar o bem-estar dos filhos e preservar a importância dos dois na vida deles. Até o momento foram capacitados, com o número de hoje, 83 pessoas que participaram, e o nosso objetivo é estar passando a nossa experiência para que as demais colegas se sintam motivadas a retornar para a comarca e iniciar essa tarefa tão bela e necessária no judiciário, que é a oficina de paz. A oficina, para mim, está sendo um aprendizado, e a expectativa que estamos levando daqui, eu com minhas amigas, é assim que possamos realmente aplicá-la em Tijucas, na nossa comarca, e está sendo bem assim, produtivo. Com certeza a oficina vai ajudar bastante, porque eu, como conciliadora e mediadora, passo para as partes e explico muitas coisas que são ensinadas na oficina. E quando as partes chegarem na audiência, elas já vão vir abertas para resolver seus conflitos. Segundo a assistente social Simone, os pais que têm audiência marcada e recebem a orientação dessas servidoras passam a ter maior disponibilidade para se comunicar em favor dos filhos. A gente sabe que sempre vai haver um impacto na vida dos filhos, mas que isso possa ser minimizado e proporcionado para ela seguir no seu desenvolvimento, vivendo uma família com 2 lares. Após ser vítima de violência sexual praticada pelo próprio genitor na aldeia onde morava, uma menina de etnia Guarani foi encaminhada a uma instituição de acolhimento provisório aqui no estado. No entanto, a pequena índia não se adaptou aos costumes praticados no abrigo e uma das possíveis soluções da justiça é deixar essa criança em uma outra aldeia da mesma etnia com parentes, que podem ser enquadrados como família extensiva. Uma decisão em primeiro grau da Justiça de Santa Catarina determinou que uma menina indígena que sofreu violência sexual na própria aldeia fosse encaminhada para um abrigo provisório para ser adotada por um casal não indígena. Nessa matéria, a proteção específica da criança indígena, primeiro é a participação obrigatória do órgão federal que trata da proteção e políticas dos indígenas, né? E segundo, a lei tem como objetivo preservar
o encaminhamento dessa criança para o seu povo, para a sua comunidade, para a sua etnia. Para o cacique Irau Moreira, além do sofrimento físico que essa criança já passou, a estadia dela no abrigo pode trazer danos psicológicos permanentes. Especificamente do povo Guarani, tem todo um olhar específico, né, dentro da cultura com relação às crianças, né? A gente tem um respeito muito grande, né, até porque eles são os futuros que vão levar essa tradição, a cultura para frente, né? Imagina uma criança que sai de uma aldeia, que tem todo um relacionamento com a comunidade, de repente sai para um lugar desconhecido. E essa adaptação acaba criando um transtorno até para a vida da criança dali para frente. Nós medimos a nossa vivência sobre esses povos como se fossem povos que não têm cultura própria, não têm jurídica própria, não têm religião própria. Essa criança vai aprender outra forma de ser totalmente diferente. Um dia ela vai voltar para lá, sem dúvida, né? Porque todo esse modo de ser para o qual ela nasceu está dentro dela. Ela vai sentir saudade. Essas pessoas, como esta criança, ela necessita urgentemente que a gente faça reparações, né, na nossa forma de proceder. O desembargador acredita ter acontecido uma falta de comunicação e suspendeu a decisão do juiz em primeiro grau, o que fez com a criança, que ainda está no abrigo, retornasse à supervisão da FUNAI. O processo atualmente ainda está em andamento. O processo na origem, eu acredito que hoje ele esteja sendo acompanhado permanentemente agora pela FUNAI e para o encaminhamento dessa criança para a recepção dela no meio indígena, na sua etnia, no caso o povo Guarani, aqui no nosso estado. E o magistrado deve estar cumprindo, certamente está cumprindo a decisão do Tribunal de Justiça, que suspendeu por hora a decisão por ele tomada anteriormente de que essa criança poderia ser encaminhada para a adoção civil. Então, hoje, essa decisão está suspensa. Eu acredito que o desdobramento disso, se tivesse conversado com as lideranças, com toda a comunidade que envolve essa família, talvez o desfecho seria diferente. Até porque hoje já se passaram, pelo que eu andei acompanhando esse caso, já faz mais de 2 anos. Isso é um prejuízo incalculável para a vida dessa criança. Como é que essa criança agora está lá adaptado a esse espaço e como é que vai ser o retorno dessa criança? Porque já começa como essa criança foi até esse abrigo, né? Essa é uma discussão que a gente está avaliando. Pensando em aliar esporte e saúde, alguns integrantes do Poder Judiciário de Santa Catarina se reuniram e formaram uma equipe para correr na Maratona Beto Carreiro deste ano. Alguns com bastante experiência, outros nem tanto, mas todos com muita motivação. Inspirada na tradicional maratona Disney, o Parque Beto Carreiro, em Santa Catarina, recebe atletas de todas as idades para correr anualmente na única maratona noturna do Brasil. E os juízes e desembargadores da Associação dos Magistrados Catarinenses estiveram presentes no evento. Já participo há 8 anos dessa prova, mas pela associação é a 5ª vez. É interessante porque a prova, os atletas aqui não são só magistrados, né, juízes, desembargadores, mas eles também trazem os familiares, fora do ambiente de trabalho é mais descontraído, todo mundo conversa, brinca, interage com o pessoal de outras equipes também, e interage os próprios colegas que são de outras cidades, se conhecem, muitos aqui eu nem conheço, vou conhecer agora. Já é a 3ª vez do desembargador Jairo na maratona do parque. Para ele, os benefícios da corrida têm reflexos no ambiente de trabalho e uma dica para quem quer começar é respeitar o próprio ritmo. Eu acho que é uma atividade melhor do que a gente está frequentando os consultórios médicos, né? Então, sujeitando bem de saúde ou tendo com disposição para
para praticar qualquer tipo de atividade física, eu penso que isso ajuda na atividade do trabalho, cabeça, estresse, que a gente praticamente consegue colocar tudo, suar um pouco, botar um pouco de coisa que está angustiando a gente para fora. Eu digo que o pessoal, se quer correr, o negócio é começar, e não precisa começar fazendo 1 km, 5 km, 10 km. Comece com 100 metros, caminhe 50, ou comece com 200, caminhe 200, mas é insistir e ir no seu limite cada um. O juiz Hudson já corre há 5 anos. Segundo ele, a corrida traz mudanças mais saudáveis para o dia a dia. A questão de ter uma vida saudável, de uma qualidade de vida, né? Acaba contemporizando com uma alimentação mais saudável também, equilibrada. Então a corrida ela acaba agregando assim, uma série de fatores positivos que contribuem, né, na minha leitura, para um desempenho melhor, para uma vida mais saudável, né? Tem um grande benefício que também é a integração de colegas, né? Nós temos vários colegas das comarcas do interior, da capital, que acabam se encontrando nos eventos aí. Então é muito importante também essa integração, que a gente não tem tantas oportunidades de congraçamento e interação com os colegas, e a corrida acaba sendo uma grande oportunidade para isso. As equipes podem ser formadas por 2, 4 ou 8 atletas. Primeiro, os participantes dão uma volta completa aqui no cartódromo e depois vão em direção ao parque, onde, em meio a dezenas de atrações, devem completar um total de 42 quilômetros. Tem gente do país inteiro, são 280 equipes que estão inscritas. Ela corre toda dentro do parque. Você vai vendo os personagens que vão correndo junto, montanha-russa, roda gigante, as fotos ficam bem bonitas e o ambiente que você corre é muito bonito porque é dentro do parque. E a ideia é que com o kit da prova você recebe um ingresso e pode participar depois, aproveitar o parque. Então vem gente do país inteiro com essa perspectiva de correr, fazer a prova e depois curtir o parque aqui do lado. No próximo bloco, no quadro Entrevista, a nossa conversa é com o juiz de 2º grau Paulo Ricardo Bruschi sobre direito do consumidor na era da internet. É rapidinho, voltamos já. E agora, no quadro Entrevista, a nossa conversa é sobre direito do consumidor na era da internet. E o convidado é o juiz de 2º grau, Paulo Ricardo Bruschi. Doutor Paulo, como o senhor analisa o impacto das novas tecnologias, em especial as redes sociais, quanto a essa questão relativa ao direito do consumidor? Um dos aspectos mais impactantes do mundo empresarial, pode-se dizer, decorrente do crescimento dessa informatização aqui no Brasil, certamente está relacionado com a mudança nas relações de consumo. Isso é inegável. A rede mundial de computadores e nelas, evidentemente, inseridas as redes sociais, ela efetivamente representa uma grande inovação em termos de contratos, especialmente os de adesão, com base no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Eis que eles passaram, em razão disso, a serem tabulados de forma virtual. Tá? E o que isso representa? Passaram a ser feitos de acordo com as propagandas, com as informações trazidas no meio virtual. Isso nós podemos registrar que até para o próprio ingresso do consumidor numa rede social, ele já se subordina às regras pré-determinadas pela própria provedora daquele aplicativo. Então, já há essa forma. Mesmo assim, é importante deixar claro que essa virtualização, mesmo assim, o consumidor ele é analisado, as causas do consumidor são analisadas da mesma forma que são analisadas as propagandas veiculadas na televisão, ou seja, com esteio no Código de Defesa do Consumidor. Então, da mesma forma.
O que ocorreu de diferente, que nós podemos sempre trazer, é que o consumidor passou a ficar mais exigente em termos de produto, da qualidade desse produto, da rapidez da entrega. Toda essa circunstância ela passou a ser muito melhor observada. E quais as empresas que têm se dado melhor nesse ramo? O que se tem observado é que são aquelas que conseguem atender com esses requisitos de uma melhor forma ao consumidor. Então, essas que acabam despontando. Há leis específicas para o consumo no meio virtual? Existe. Nós nunca podemos esquecer que nós temos o Código de Defesa do Consumidor que traz, mas nós temos agora o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, em que ela, nos seus artigos 2º e 7º, deixou expressa a observância das regras do direito do consumidor, a proteção desses dados, a atuação das partes, toda essa circunstância ficou analisada. Então não há qualquer dúvida. Mas nós temos outras legislações, além da Lei de Defesa do Código de Defesa do Consumidor, esse Marco Civil da Internet. Nós temos também a Lei de Introdução ao Código, agora as normas do direito brasileiro, que é a LINDB. Nós temos o próprio Código Civil, que regula matérias. Então, toda essa legislação ela se embrenha para a solução de conflitos. E, evidentemente, a própria Constituição Federal, que ela trata no inciso 5º, na possibilidade de acesso ao judiciário quando tiver qualquer lesão ou ameaça de lesão, e ainda com a lesão proveniente do dano, há um artigo, há um inciso específico, que é o 6º, inclusive, que diz que o consumidor deverá ser reparado de eventuais danos que lhe forem praticados, que lhe forem impingidos, digamos assim. Muito do conteúdo disponibilizado na internet é gratuito. Mesmo assim, existe a possibilidade do consumidor reclamar de um produto ou serviço que não está sendo pago? Pode. Isso é interessante porque o parágrafo 2º do artigo 3º, ele diz que o serviço é todo aquele que for colocado em atividade mediante pagamento em dinheiro. Então, aí gera essa dúvida. Todavia, o STJ já deixou absolutamente claro e sedimentado o entendimento de que, mesmo nessas hipóteses de serviços gratuitos, porque são gratuitos para o consumidor, mas eles rendem recursos financeiros, rendem lucro à empresa que coloca. Então, esse parágrafo 2º deve ser interpretado de uma forma extensiva e em razão desse lucro indireto que é trazido para o fornecedor, digamos assim. Então, por isso, é possível essa reclamação sem problema algum. Existem muitas pessoas que utilizam as redes sociais para fazer reclamações ou mostrar indignação de um produto ou serviço que elas consumiram e não ficaram satisfeitas. Qual é o limite entre o direito do consumidor e a injúria, a difamação? Bom, isso é muito importante que se fale, porque a liberdade de expressão está prevista na Constituição. Tá? A Constituição, no artigo 5º, também deixa manifesto o direito das pessoas de expressarem livremente o seu pensamento. Entretanto, existe uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão e eventual abuso de direito. E esse abuso de direito, inclusive, vem, como eu falei anteriormente, ele vem regulamentado pelo próprio Código Civil, que no artigo 187, se não me falha a memória, do Código Civil, ele traz esse limite de atuação e dizendo que o exercício de direito, quando excedido, ele é equiparado ao ato ilícito. Então, o direito de reclamar, o direito de buscar alternativas, o consumidor sempre terá, de expressar o seu pensamento. Agora, ele não pode exceder esses seus direitos, porque nisso ele poderá cometer uma injúria a quem quer que seja, e aí ser responsabilizado pelo exercício abusivo de seu direito. E isso nós temos sempre que observar e considerar. Está expresso no Código Civil. Isso eu costumo mencionar, trazendo um exemplo daquele consumidor que adquiriu um veículo por alguma razão, e aí ele começa a fazer propaganda absolutamente difamatória daquela empresa. Isso é uma forma de justiça pelas próprias mãos, e o que não é aceito é um abuso, está excedendo os limites da sua defesa. Sem contar que com isso ele pode, inclusive, prejudicar o próprio fornecedor, a ponto de ele não ser reparado dos danos que ele foi vítima.
Então, esse limite, essa linha tênue deve sempre ser observado. Então, todo direito deve ser exercido com responsabilidade. É que os direitos previstos na Constituição, eles não são absolutos em qualquer grau. Eles sempre poderão ceder de acordo com demais princípios que incidam naquela relação consumerista ou da relação do dia a dia das pessoas. Nós acompanhamos o caso do WhatsApp, que saiu do ar por alguns momentos por uma decisão judicial e depois voltou. Como é que o senhor analisa esse caso? Temos duas formas de analisar. Eu vejo também com uma certa desproporcionalidade isso, embora não tenha dúvida em afirmar que nós olhamos sempre para o viés que interessa à população. De qualquer sorte, nós não podemos esquecer que há, de uma certa forma, um descumprimento. Pelo menos nesse último caso, houve o descumprimento aberto de uma ordem judicial. E por que isso é falado? Porque a determinação foi com base, inclusive, no Marco Civil, que determina a mantença de registros, não se determinou a apreciação do conteúdo, mas a gravação das conexões efetuadas naquele período através do WhatsApp. A assertiva da empresa foi a de que não teria condições, porque haveria me fugiu o termo técnico, que os dados estariam criptografados, obrigado, é isso mesmo, e ela não teria mais como acessá-los. Ela teria condições apenas de gravar o momento em que ela faz o correio, o transporte dessas mensagens, digamos assim. De qualquer forma, essa era a obrigação dela, fazer a gravação, não do conteúdo, mas dizer, neste dia, tal horário, houve a emissão de uma mensagem de A mais B. Todavia, entendeu o Supremo Tribunal Federal, através do seu presidente, ministro Lewandowski, que haveria, sim, uma desproporcionalidade. E eu entendo essa desproporcionalidade não com base no não exercício do livre direito, da livre expressão do pensamento. Por quê? Porque ela pode ser exercida de inúmeros outros meios. Então, com todas as vênias, eu não vejo dessa forma, mas eu vejo também uma desproporcionalidade e, por isso, também, embora por vias transversas, também manteria o serviço no ar, é que estar-se-ia impedindo uma empresa de efetuar o seu trabalho. Embora o Marco Civil preveja essa suspensão temporária, mas eu quero crer que não há ainda uma plena regulamentação. Então, o que acontece? Isso impediria a empresa de exercer a sua profissão. Então, o seu mistério. E isso, então, atenta contra outros princípios constitucionais, que é a livre manifestação do próprio exercício profissional, o livre exercício da profissão. Então, outros paradigmas também seriam cortados. Eu falo, há uma restrição, sim, com a liberdade de pensamento, mas ela não é, com todas as vênias, não é extinta dentro dessa circunstância, porque há um prejuízo, mas existem inúmeros outros aplicativos que permitem a manifestação do pensamento. Ele não estaria abortado, digamos assim. Todavia, é desproporcional em razão desses outros princípios e, por isso, o melhor é manter-se e se aplicar uma multa pesada, tem inclusive a pena de prisão. Me parece que o WhatsApp é um aplicativo do Facebook, né? Então, que nós não temos aqui no país o responsável, então há essa dificuldade, por isso está no Congresso Nacional e, se não me falha a memória, o relator é o nosso deputado catarinense, o Expedião Amin, é senador, ex-governador, para tratar desse assunto, exatamente para que se tenha pelo menos alguém para poder determinar, diz, olha, você tem que cumprir essa obrigação. Porque senão o que acontece? A questão, tirando-se a juridicidade dessa circunstância, se tem o quê? Simplesmente se determinou alguma coisa para o WhatsApp e não foi cumprido. E aí se torna uma questão melindrosa, porque quando uma pessoa que foi vítima, ela vê o direito dela desprezado, e se o juiz determina, o Poder Judiciário determina o cumprimento de uma ordem, e essa ordem não é cumprida,
ela tem uma ideia de frustração muito grande. Mas tem as circunstâncias que tem que ser sopesada de todas as formas. Então vejo sim uma desproporção em razão desse impedimento do exercício da profissão. Qual é o limite entre a relação de consumo entre o usuário e o provedor de internet? O limite está previsto na própria legislação ali, né? E esse limite ele deve sempre ser observado, e qualquer lesão ou ameaça que ultrapasse esse limite estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil e no Marco Civil, por exemplo, da internet, quem ultrapassar tanto um ponto quanto o outro, ele poderá ser responsabilizado. Seja o consumidor por extrapolar de maneira excessiva o seu direito, com base no artigo 187 do Código Civil, como eu disse, que ele aí acaba cometendo um ato ilícito contra o fornecedor, seja o fornecedor que não observa, que não preserve os dados dentro do que é determinado na lei da internet, no Marco Civil, o que determina o próprio Código de Defesa do Consumidor, que ele também tem regras quanto a esses dados, ou o próprio Código Civil, também vai cometer algum ato ilícito passivo de reparação. Os contratos de compra e venda no ciberespaço são os mesmos, geralmente, fora dele? São, eventualmente, ou geralmente, os mesmos. A diferença é que eles são feitos no meio virtual. E aí, com base nesses dados, nesse cadastro efetuado, e é muito comum também nós termos a questão de cadastro de uma empresa que é utilizado pela outra, e aí vem aqueles limites que nós conversamos há pouco, que devem ser observados. Extrapolados aqueles limites expostos pela própria Lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet, ou extrapolados os limites previstos no Código de Defesa do Consumidor, ou ainda ultrapassados os limites do Código Civil, evidentemente, incidirá mais uma vez o artigo 5º, que diz que qualquer lesão ou ameaça de lesão ou dano deverá ser reparado. Para finalizar, quais são as recomendações para os consumidores que costumam comprar pela internet? Olha, eu vejo, é uma situação um pouco melindrosa de eu chegar aqui e dizer, olha, eu sugiro que faça isso, mas uma menção que eu fiz no início desse nosso bate-papo, digamos assim, é que as empresas que mais têm despontado nesse comércio virtual são aquelas que se preocupam com a entrega, com a publicidade dos seus produtos, com a qualidade de seus produtos, com o preço, que colocam de forma visível. E essas empresas, ao que me consta, elas recebem uma nota dos consumidores dizendo, olha, é uma empresa confiável, Então, que se verifiquem outras vendas que foram realizadas, olha, esse produto já foi vendido para tantas pessoas, tantas reclamações, então que ele preste atenção na própria qualificação e que ele mesmo, quando vai efetuar uma compra, ele faça a qualificação das empresas e que tenha essa circunstância sempre à mão, sempre atento de fazer essa verificação. E para as empresas, evidentemente, que façam a colocação do seu produto de forma absolutamente clara, como manda não só o Marco Civil, mas como já determina de há muito tempo o Código de Defesa do Consumidor, que deixe de forma absolutamente clara, que não traga uma propaganda enganosa, que não possa induzir o consumidor a um equívoco, porque esse induzido ele também terá direito à reparação de eventual dano que sofrer. Ok. Obrigada, juiz Paulo Ricardo Bruschi, pela sua participação aqui no programa. Foi um enorme prazer e sempre que possível estarei aqui novamente. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado, a partir das 14h, aqui na TV Justiça. Até lá!